irmãos, nessa semana em específico, neste ano de busca do Espírito Santo, nós estamos, além de fazer a busca pelo Espírito de Deus, nós também estamos fazendo uma espécie de um seminário, um treinamento, para que nós possamos aprender a caminhar pelo Espírito e ativar o Espírito. Nós estamos usando esse tema. Faz assim com o seu dedinho, diga para o seu irmão, aperta o play, fala para ele aí, né? Ou seja, o Espírito Santo não é para ficar paradinho de nós, não, ele é para ser ativado, amém, irmãos? Então, nós estamos vendo durante essa semana várias formas como nós podemos usar o Espírito Santo no nosso dia a dia mesmo, né? Nós temos falado essa semana que o Espírito Santo não é somente para quando estamos na igreja, nas grandes reuniões, nos cultos, o que é algo maravilhoso, mas nós nos enchemos nos cultos, nós nos enchemos na presença de Deus, do Espírito Santo, para que Ele possa ser usado no nosso dia a dia, amém, irmãos? E ontem nós ministramos sobre batalha espiritual, a importância de nós repreendermos Satanás. O livro de Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá. A gente estar atento, não cairmos na cilada. Você está repreendendo Satanás aí? Amém? Aprendeu ontem, realmente, né, colocar o dedo ali na cara do diabo, não tem que ter medo dele não, viu? Expulsar a tristeza, expulsar o desânimo, expulsar as confusões que às vezes surgem do nada, expulsar as obras dos pensamentos, os hábitos, os pecados, expulsar os vícios que muitas vezes estão escravizando a nossa vida. Nós estamos em batalha e nós precisamos guerrear contra o nosso inimigo, amém, igreja? E hoje em específico nós vamos falar sobre cura divina. Diga comigo assim, o Espírito Santo e a cura divina, amém? Então, na verdade, a mensagem ela vai ser bem simples, bem rápida, o mais rápido possível que eu conseguir, porque nós queremos hoje é orar por cura, e quero que você preste muita atenção, porque isso aqui é para você aprender, e você também fazer lá no seu dia a dia, na onde você estiver, porque o Espírito Santo quer usar você para curar, amém, irmãos? Vamos ler aqui o livro de Mateus capítulo 10, enquanto você acha aqui, quero também cumprimentar aqueles que estão nos visitando, nossos convidados. Por acaso tem alguém pela primeira vez hoje aqui na nossa igreja? Levante sua mão para nós conhecermos. Quanta gente bonita, levante sua mãozinha bem no alto, não tenha vergonha não, nós queremos te conhecer e dar um presente para você. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, os que nos acompanham pela internet, aonde estiverem também recebam nosso amor e nosso carinho, meu, pastora Thalita e de toda a nossa igreja. Mateus 10, verso 7, diz assim, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Versículo 8, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Eu vou ler o versículo 8, que é um versículo, uma comissão para todos nós, viu, irmãos? Você que gosta de grifar, grifa aí. Mateus 10, 8. Curem os enfermos, é uma ordem de Jesus. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém, irmãos? Eu queria começar falando sobre algumas verdades sobre a ação de curar as doenças e sobre curar as enfermidades. A primeira verdade, irmãos, Deus ele quer curar todas as doenças. Eu vou repetir, Deus quer curar todas as doenças. Ele é capaz de curar todas as doenças. Lucas 1:37 diz, nada é impossível para Deus. Diga comigo, nada é impossível para Deus. Não tem enfermidade, não tem doença que Jesus não possa curar. Ele pode curar todas as doenças. E o que é preciso, pastor, para que nós possamos ministrar cura e receber a cura? A fé em Jesus. Qualquer que seja o tamanho da fé, ela já é suficiente. Eu vou repetir, qualquer que for o tamanho da fé, ela é suficiente. Jesus disse, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você lembra o que o versículo diz?
dirás a este monte, saia daqui e vai para lá. O que nós precisamos, irmãos, para receber é termos a fé, que esta fé ela é em Jesus, e presta atenção, exclusiva em Jesus. Presta atenção, tem diferença em você crer que Jesus cura e crer que só Jesus cura. Fé exclusiva, só Jesus pode fazer, só Jesus, irmãos, pode nos levar para os céus. Amém, irmãos? Pastor, o que eu preciso fazer para merecer a cura? Eu estou passando aqui umas verdades de forma mais simples possível. O que eu preciso fazer para merecer a cura? Nada. Nenhum de nós merecemos nada de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus, irmãos, é pela sua graça. Diga assim comigo: a graça de Deus é o favor imerecido. Se nós fôssemos merecer algo de Deus, nós não mereceríamos o quê? Nada. A santidade, a pureza de Deus é tão grande. Pastor, mas Deus não é amor? Ele é, mas Ele também é justiça. E os nossos pecados, então se Deus fosse olhar, quando Ele decide nos abençoar, se a gente merece aquela bênção, não, nós não mereceríamos nada. O Salmo 103, ele fala assim: ainda bem que Deus não fica contabilizando os nossos pecados. Então quando você for hoje buscar esta cura, quando você for ali, estiver conversando, você estiver orando por cura alguém, talvez a pessoa possa falar assim: mas eu não mereço essa cura, eu tenho que passar por essa enfermidade assim mesmo, eu mereço ficar enfermo, olha, faz o que, eu fiz muita coisa errada, eu tenho que pagar por isso. Não, irmãos, nós temos que crer no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Ele está aqui para curar todos hoje, e essa cura que Ele vai derramar sobre você, sobre mim, essa cura é por causa da sua graça. Você pode dar glória a Deus por isso? Qual é a origem, irmãos, das doenças e enfermidades? Basicamente, nós temos 3 grandes origens de todas as enfermidades. Nós temos que lembrar que a Bíblia diz que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Existem doenças que a origem é a origem física, origem biológica do corpo humano. Por que isso acontece, pastor? Quando Deus criou o ser humano, preste atenção, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva para serem imortais. Eles jamais ficariam doentes, eles jamais teriam alguma deficiência física, eles eram para viver para sempre sobre a terra. Mas uma vez que Adão e Eva cometeram o pecado, e por causa de Adão e Eva, o pecado contaminou o ser humano, então o pecado ele trouxe a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado ele corrompe a nossa vida. O pecado, ele é como um vírus que entra no corpo e vai se alastrando. O pecado, ele é como uma ferrugem. Você já viu um pedaço de metal, de ferro, que você deixa assim ao tempo, no sol, na chuva, e aquela ferrugem vai lentamente se alastrando. O pecado, ele destrói tudo de belo que Deus fez. O corpo humano não era para ter nenhuma doença, mas o pecado ele corrompeu o corpo humano, ele corrompeu tudo, na verdade, tudo que Deus criou foi corrompido. Isso acabou também trazendo o quê? Os problemas físicos, por causa da morte, as doenças, as enfermidades, as mutações genéticas, as deficiências físicas. Então, uma grande parte das enfermidades que nós passamos é por causa que nós somos seres humanos. E existe algo que muitas vezes está fora do nosso controle. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, amém, irmãos? Termos uma boa alimentação, fazemos exercícios físicos, cuidarmos do nosso corpo. O nosso corpo, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que um dia nós vamos ter que prestar contas para Deus, tudo aquilo que nós fizemos com o nosso corpo. Diga assim comigo: o meu corpo é um presente de Deus para mim. 1 Tessalonicenses 5 diz: e teremos que prestar contas a Deus, nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Por isso que tudo aquilo que agride o corpo, presta atenção nisso, por isso que tudo aquilo que estraga o corpo,
é considerado pecado perante Deus. Porque o corpo nosso é um presente de Deus para nós. Nós temos que cuidar dele. A Bíblia chega a dizer que o nosso corpo também é o lugar onde o Espírito Santo, ele habita. Somos o templo do Espírito Santo. Por isso que glutonaria é pecado. Por isso que glutonaria é pecado. Quer ver algo que talvez você nunca pensou? Quer ver, por exemplo, por que participar de um racha, dirigir em alta velocidade, pode ser até considerado um pecado? Porque você está colocando em risco o seu corpo. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Está colocando Deus em tentação. Deus, aí agora eu vou dirigir a 180 e o Senhor me guarda aí, Senhor. É um presente de Deus. Como por exemplo a bebida alcoólica estraga o corpo, mas também você tomar numa única refeição 2 litros de Coca-Cola também é pecado. Veja bem, não é pecado beber Coca-Cola, mas vamos ser sinceros, irmãos, 2 litros de Coca numa refeição estraga ou não estraga o corpo? Vocês estão com medo de dizer que tem gente tomando aí, né? 1 litro, 1,5 litros, 2 litros. Tudo que estraga o nosso corpo, tudo aquilo que vai violar, machucar o corpo, que pode prejudicar o corpo, é um pecado. O corpo é um presente de Deus, então nós temos que cuidar dele. Agora, muitas vezes, mesmo a gente cuidando muito bem, existem certas doenças que estão fora do nosso controle. Às vezes nós podemos ser contaminados, na verdade, um vírus, uma bactéria que nós podemos pegar num lugar. Às vezes um acidente de trânsito, um acidente que a gente pode passar, e às vezes aquele acidente deixa uma sequela, uma infecção. Às vezes, muitas vezes não acontece nada, mas o corpo ele está fora muitas vezes do nosso controle. Quantos aqui conhecem pessoas extremamente saudáveis que ficaram doentes? Não acontece isso? Às vezes a pessoa ela é extremamente saudável, ela tem uma vida atlética, extremamente uma alimentação regulada, e ela fica doente. Então algumas doenças, elas são de origem física, e Jesus está aqui e Ele vai curar em nome de Jesus, amém, irmãos? Agora, existem algumas doenças que elas são de origem emocional. Você sabia disso? Abra comigo, por favor. Vamos lá, no livro de Salmos, número 32. O que muito de hoje a ciência, a tecnologia estão descobrindo, né? A psiquiatria, psicanálise, né? Que estudam o comportamento, o ser humano. O que eles estão descobrindo agora já estava escrito em livro de Salmos há quase 4.000 anos atrás. Olha o que Davi falou, Salmo 32, verso 3. Os que acharam, digam amém. Diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha que versículo, hein? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, e em outras versões diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se enfermavam, né? O meu corpo definhava de tanto gemer. Aqui a gente vê o que? Davi, ele está ali numa crise emocional. Ele cometeu um pecado, ele está com culpa, ele está com toda acusação, ele está com vergonha. Enquanto ele se cala, ou seja, ele não desabafa, ele não compartilha o seu problema, ele guarda, ele fica, né, tensionado, ele coloca tudo aquilo dentro dele, fica angustiado. Aquilo que era emocional agora começou a afetar o seu corpo físico. Quiser, diga amém. Por isso que muitas vezes, num processo de cura, nós temos que levar muitas vezes a origem da onde houve talvez aquele trauma, aquela crise, aonde talvez houve aquela decepção. Às vezes a pessoa passou por rejeições na vida, e às vezes ela está orando para ser curada e não entende porque Deus não está curando. É porque ela talvez aquela origem é uma origem emocional. Na verdade ela tem que liberar o perdão. E praticamente todas as quase origens emocionais, quase todas, aqui não vou ter muito tempo para isso, mas quase todas elas vão para uma única direção. Diga comigo assim: liberar o perdão. Liberar o perdão por aquele que te feriu,
aquele que te machucou, aquele que te decepcionou, aquele que te traiu, aquele que te rejeitou, aquele que causou o dano a você. Muitas vezes também liberar o perdão a Deus. Tem pessoas que às vezes guardam uma revolta contra Deus. Por que Deus, o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor levou a minha mãe, levou meu pai? Por que o Senhor permitiu isso aqui acontecer na minha vida? E ela guarda uma revolta contra Deus. Mas sabe o que eu aprendi, irmãos, de muitos anos ministrando? Que a pessoa mais difícil da gente perdoar não é o outro, não é Deus, mas sabem quem é a pessoa mais difícil da gente perdoar? A gente mesmo. E às vezes nós precisamos nos perdoar. Deixe o Senhor falar com você nessa noite. Talvez hoje você precisa liberar o perdão a você. Talvez uma escolha errada, uma decisão equivocada que você fez. Talvez você se envolveu com quem não deveria se envolver. Talvez você, um dia, numa ansiedade, talvez um sonho de abrir uma empresa, você abriu aquela empresa, às vezes você fez algo e você se culpa por aquilo que você fez, e você fica se martirizando. Presta atenção, irmãos, existe uma diferença entre reconhecer os erros e permitir a culpa. A culpa, ela só prejudica, a culpa não tem nada de positivo. Eu vou repetir, a culpa não tem nada de positivo. A culpa, ela aponta o teu erro e ela fica te oprimindo. Você erra mesmo, não faz nada direito. Você vai errar de novo. Mas você faz tudo assim. A culpa só faz isso. Quando o Espírito Santo, ele mostra o nosso erro, ele mostra para nos levantar para cima, para puxar a gente para frente, para corrigir o nosso caminho e trazer vitória à nossa vida, amém, irmãos? Então, quando o Espírito Santo fala assim: olha, meu filho, você errou nisso, mas logo em seguida ele já dá força, o quê? Para você se arrepender do seu erro e continuar a caminhada e não errar mais. A culpa nunca te leva para frente. A culpa sempre vai escravizar. E tem muitas pessoas que têm dificuldade e precisam se libertar de culpa. E eu sei que eu estou pregando porque é uma das minhas batalhas. Eu luto contra a culpa. Eu tenho um comportamento de perfeccionista, de fazer tudo muito bem. E quantas vezes eu me sinto mal, não fiz isso aqui direito, não fiz isso aqui lá. E eu tenho que orar, tenho que repreender a culpa. Quem está entendendo, diga amém. Então, uma das origens, irmãos, é a origem física. E também existe a enfermidade de origem emocional. Mas também tem a enfermidade, irmãos, a doença de origem espiritual, que realmente é a origem o quê? Diabólica. A Bíblia nos conta lá no Novo Testamento que Jesus, certa vez, trouxeram para ele um menino enfermo, pelas características ali, talvez ele sofria de epilepsia, ele tinha ataques, e a Bíblia então diz que Jesus expulsou o demônio e o menino ficou curado. Ou seja, aquele demônio era um demônio que vinha para trazer o que? A enfermidade e a doença. Uma vez que o demônio foi embora, a pessoa ficou boa. Por isso que às vezes tem pessoas que estão doentes e faz o tratamento, e faz isso, faz aquilo e não resolve, porque não está expulsando os demônios de enfermidade. Tem que expulsar esses demônios, amém, irmãos? E quando aquela pessoa então ali, aquele demônio vai, ela fica curada. Por isso, preste atenção, por isso que o diabo também cura. Agora você entendeu. Por isso que o diabo, na verdade, ele faz uma falsa cura, porque ele põe o demônio de enfermidade e ele mesmo tira o demônio. Então, às vezes a pessoa, ela faz ali uma obra de feitiçaria, alguma coisa, ela fala: puxa vida, eu fiz aquela obra lá e eu fui curada. Por quê? Aquela enfermidade já era de origem demoníaca, o próprio diabo tirou o demônio. Nós temos que lembrar que a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai do quê? Da mentira. Mentira é a falsidade. Se tem algo que o Satanás é muito bom, é fingir, falsificar, enganar as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa importante, irmãos, acerca de cura. Se uma pessoa, pastor, não foi curada, faltou fé, tem algum pecado encoberto? De forma nenhuma, irmãos. Nós temos que entender que Deus, Ele é Deus e Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Nós nunca podemos parar de orar sobre cura.
Se você tem orado já há muito tempo sobre cura e nada tem acontecido, Deus manda dizer: continue orando, continue orando, continue orando. Deus, irmãos, Ele tem os seus planos. A Bíblia diz no livro de Isaías que a mente de Deus é maior que a nossa mente. Os pensamentos de Deus são o quê? Maiores e superiores aos nossos pensamentos. Todas as enfermidades serão curadas? Não. Por quê, pastor? Se todas as enfermidades forem curadas, ninguém morre mais, né? Jesus, por exemplo, curou muitas pessoas. Mas você lembra alguém que está vivo desde a época de Jesus até hoje? Não. Ou seja, Jesus curou aquela enfermidade, aliviou o sofrimento daquela pessoa, mas pode ser que talvez alguns anos depois ela tenha contraído uma outra enfermidade. Então, irmãos, quando às vezes a cura ela não acontece, não significa que não tem fé, não significa que tem algum pecado. Existe hoje uma teologia que se você não for curado, Deus não está com você. Isso não é verdade. Deus está com você. Deus também tem, mas nós temos que entender que nós sempre encerramos: seja feita a vontade de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, amém, irmãos? E Ele tem os seus planos, muito mais do que nós conseguimos imaginar. Na hora certa Ele faz o milagre, na hora certa Ele vai operar, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Pastor, também é falta de fé eu buscar tratamento médico, parar de tomar remédios? De jeito nenhum, viu, irmãos? Deus, Ele trouxe a medicina, Ele capacitou o homem também para curar através da medicina. Por que nós precisamos da medicina? Por vários motivos. Primeiro, porque nem todo mundo tem acesso a Jesus. Nem todas as pessoas conhecem Jesus. Porque se imagina, irmão, se Jesus curasse, se houvesse cura só através de Jesus, e quem não conhece Jesus ia ficar sofrendo? Então olha como Deus é maravilhoso. Diga amigo, Jesus é maravilhoso, né? Então olha como Deus Ele ama. Então Ele capacitou o homem, e Ele capacita para que se desenvolvam cada vez mais tratamentos, que se desenvolvam técnicas que possam aliviar o quê? O sofrimento de todas as pessoas. Então, se você tem um sonho de trabalhar nessa área, na área da medicina, na área da enfermagem, como médico, como que seja, busque esse sonho e seja um instrumento de Deus, irmãos. Coisa mais poderosa que nós podemos ter é um médico, é termos ali um enfermeiro cheio do Espírito Santo. Que aí, irmãos, o tratamento é em dobro, né? Porque ele pode usar o tratamento do Espírito Santo e pode também usar o tratamento que a medicina desenvolveu. Por isso, irmãos, nesta noite, deixe o Senhor Jesus te curar, te tratar. Deixe o Senhor Jesus trazer essa cura sobre você. E para encerrar essa parte, não deixe nenhuma enfermidade definir quem você é. Você não é esta enfermidade. Eu vou repetir, você não é essa enfermidade. Quando nós começamos a lutar, sofrer por algo por muitos anos, é comum nós atrairmos aquela batalha e começarmos a colocar ela como a nossa identidade. Nós começamos a rotular. Quer ver um exemplo disso? Quando você conhece alguém que tem um problema com bebida, um alcoolismo profundo, exagerado, quantas vezes o nome daquela pessoa se perde, né? Quem é aquele lá? Aquele lá é o bêbado. Ou seja, aquela doença, aquela enfermidade, aquele vício definiu quem ele é. Às vezes você tem tido fracassos na vida e o diabo está rotulando você: eu sou um fracassado. Talvez as coisas não tenham dado certo para você e você está permitindo o diabo rotular você: eu sou uma pessoa que nada dá certo. Quer ver o que muitos talvez aqui têm falado? Eu sou um azarado. Eu sou um infeliz no amor. Jesus te trouxe aqui para dizer que você não é o que a sua luta você tem passado. Você é o que Jesus diz que você é. Você vai ser o que Jesus diz que você será. E a Bíblia diz que você é um filho e filha do Senhor nosso Deus eterno Pai. Porque a todos aqueles o quanto receberem, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos e filhas de Deus. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, e você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Jeremias 29:11 diz: pois sou eu que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz, planos de trazer prosperidade, planos de trazer um futuro na sua vida. Você vai ser o que Deus diz que você será. Você não vai ser as estatísticas, você não vai ser o que a família diz, você não vai ser o que os seus pais talvez ficaram falando para você na sua infância. Você não é isso que essa enfermidade diz, você é o que Jesus diz que você é. Se coloque de pé neste momento glorificando a Deus.